Isabelle Benito, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Essa investigação tem 1 ano. Ao todo foram expedidos pela Justiça 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão. Desses 65 mandados de prisão, 34 deles foram cumpridos. 24 apenas hoje. Essas pessoas já foram trazidas aqui para a cidade da polícia e estão prestando a esclarecimentos. Essa organização criminosa montada teria conseguido extorquir e também agredir aí vítimas e conseguiu levar mais de 70 milhões de reais. Para falar do assunto, a gente conversa com o delegado titular da 76DP lá de Niterói, o doutor Luiz Henrique Marques. Doutor, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Agora, o que chama a atenção é que essa organização criminosa foi montada, tinha um grande cabeça de tudo isso aí, e eles agiam não só no Rio de Janeiro, como também em 4 outros estados. Sim, isso. Bom dia. E chama a atenção a terceirização da modalidade criminosa. Ficou comprovado que os escritórios de agiotagem terceirizavam a mão de obra do crime. Então, parte da empreitada criminosa, a parte mais agressiva, mais violenta, era terceirizada para esse grupo investigado e que teve essa organização desmantelada no dia de hoje. A gente vê que essa ação deles se assemelha muito à ação de milicianos do estado do Rio. Seriam milicianos ou pode ser um braço da milícia? O que vocês já podem dizer até agora da investigação? Essa primeira fase da Operação Ábaco teve por finalidade investigar o grupo responsável tão somente pelas cobranças, os extorsionários. No decorrer das novas fases da investigação, a gente pode ter outras notícias de envolvimento de miliciano. No momento, até agora, não. Eu vou chamar a Isabelle Benito, que está no estúdio, Isabelle, para que você tenha informação também. Esse grupo conseguiu informações importantes aí de pessoas que seriam vítimas da ação deles e faziam ligações ameaçadoras. O doutor Luiz Henrique está aqui e conversa com você a partir de agora, Isabelle Benito. Boa tarde, doutor Luiz Henrique. Parabéns, principalmente porque esse é um crime. Essa semana a gente viu lá na 35DP, em que o marido da mulher foi preso pela agiotagem. Ela falou, não, ele só pegava dinheiro dos outros e cobrava um juro de 50%. Ou seja, as pessoas minimizam um crime que leva até a morte. E no caso, quando você dá a primeira resposta para o Caio, que te chamou a atenção e também me chamou a atenção, nessa quadrilha em que hoje vocês estão atuando e que estão aí investigando há mais de 1 ano, essa terceirização, porque leva a gente a compreender o tamanho da organização criminosa em que as pessoas têm dificuldade de entender quando o crime é agiotagem. Doutor, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Realmente chama atenção, inclusive, os valores movimentados, né? Através de medidas cautelares que tiveram acesso à movimentação bancária, a gente conseguiu ter aí uma estimativa de mais de 70 milhões de movimentação financeira. Você sabe uma coisa que chamou a atenção, Isabelle? Por causa da pandemia, né, onde muitas pessoas estavam dentro de casa, foi aí, doutor, que esse grupo também passou a agir mais, emprestando mais dinheiro para as pessoas que viviam dentro de casa por causa da pandemia, e aí ainda eram mais vítimas de agressões via telefone, onde eles extorquiam e ameaçavam essas famílias. É um momento de fragilidade, onde pessoas que não têm acesso a um crédito regular em instituições bancárias utiliza desses grupos, né, de agiotagem, e depois vivem uma vida de extremamente de um terror, porque são subordinadas lá, são imposto juros extremamente alto e violência, e como se não bastasse, a própria pessoa que emprestou, que pegou o dinheiro emprestado, parentes próximos também eram ameaçados. Ou seja, aquele esquema que a gente sabe, né, doutor, que depois é tudo na lábia e depois começa o enfrentamento, pegou R$260, já pagou 3 mil e ainda deve, nunca para e vira o ciclo. Agora, existe outra parte, eu não sei se a investigação de hoje, a operação, é uma primeira etapa, mas a segunda etapa de como eles, 70 milhões é muito dinheiro, como que eles movimentavam, como que eles lavavam, esse número de prisões pode aumentar? Nessa primeira fase está esgotado. Mas eles utilizavam, Isabelle,
contas bancárias de terceiro. Então eles pulverizavam esse dinheiro em contas bancárias de terceiro e ocultavam e escondiam os valores adquiridos. A gente está falando, doutor, de montantes de mais de 70 milhões em 4 anos. 70 milhões é um dinheiro muito vultuoso que não dá para se movimentá-lo sem que tanto o COAF, tanto o Banco Central não pudesse perceber. Por isso que essa organização criminosa era muito bem articulada no momento de agir dessa forma, ameaçar pessoas, emprestar dinheiro e na cobrança agressiva, né, violenta. Sim. No decorrer da investigação ficou bem claro que o principal mecanismo de trabalho, de coação desse grupo criminoso era a violência. Eles eram realmente extremamente violentos. Ô, doutor, a gente está vendo aí vários endereços. Você falou sobre começo de uma organização, como a gente vê muitas vezes a polícia dando bote em escritórios, que até mesmo funcionam. Como uma vez eu me lembro da polícia dar o bote em escritório no centro de Niterói, funcionam como aparência normal, mas que cometem o crime da agiotagem. E depois ele foi se expandindo, porque a gente vê em 4 anos, essa movimentação muito grande, eles tinham um esquema muito organizado, desde identificar a vítima, até chegar, até fazer todo o processo de emprestar o dinheiro, para depois chegar nas ameaças, né? Sim, e fica demonstrado a facilidade para você adquirir o empréstimo, né? Eles te induzem a adquirir aquele empréstimo, dizendo que aquilo não é nada demais, e depois as pessoas viram verdadeiros escravos. Vocês falavam do Guilherme, o vulgo Macarrão, que era o mentor, o líder disso aí. Qual era a participação dele? O que ele fazia efetivamente nessa organização criminosa? Doutor, aqui já foi preso. O Guilherme foi identificado como o chefe da organização criminosa. A partir dele eram distribuídos para os demais núcleos nome, né, cadastro de pessoas que adquiriram empréstimos em escritórios de agiotagem e não pagaram a dívida. Aí, a partir daí, esses núcleos de cobranças passavam a agir e exigindo o pagamento de valores muito maior do que foi pego emprestado. O doutor, Guilherme foi preso em Minas Gerais. Pode falar, doutor, pode falar. Guilherme foi preso em Minas Gerais por mandado de prisão, também por agiotagem, organização criminosa, em um outro processo, e encontra-se preso. Ô, doutor, uma curiosidade. É óbvio que durante esse 1 ano de investigação, muitas vezes é óbvio que a polícia já teve várias vezes perto de colocar a mão. Eu acho interessante essa parte da investigação. Mas você recuar numa investigação como essa para conseguir dar o bote, porque assim, esse número de pessoas, apesar do tanto de gente com mandado de prisão, o número de pessoas já presas é considerado um sucesso. Mais de 30 pessoas na prisão não é fácil assim. Esperar num dia como hoje, 1 ano de investigação, é para você zerar e esgotar a conta de quem participava desse esquema diretamente no crime de agiotagem, né? Perfeitamente, Isabelle. Às vezes a gente tem até a possibilidade de antecipar essa prisão. Mas para não prejudicar o todo, a prova, a gente deixa de cumprir esse mandado de prisão e espera o momento certo para que o êxito da investigação seja completo.